Olá, galera. Espero que todos estejam bem. Vamos dar um breve resumo sobre a instalação do NVR e das câmeras da marca Dahua. Tá? Conhecimento? Este pode ser estendido para as câmeras e NVRs da Wikivisic. Mas hoje o foco principal é da Dahua. Tá? Esses equipamentos são os mais atuais e utilizados nas agências. A ideia é que esse material seja um guia prático. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Aprenda a Ser um Herói de Segurança Eletrônica, na tentativa de ser em 20 minutos. A gente vai desmistificar. E não precisa ser um gênio da NASA, tá? Para fazer isso. Um dos focos hoje, além da interconectividade, é mencionar sobre o PoE, que é basicamente uma mágica que passa as energias e dados por um único cabo. Pense só, hoje são menos fios, menos bagunça e o mais importante, mais tempo para tomarmos um café. Vamos nessa? Nessa tela, ela é uma tela de configuração do notebook. É importante colocarmos o range no adaptador de rede do notebook no mesmo range dos equipamentos que vão fazer parte dessas explicações, que são o NVR da Dahua e as câmeras da Dahua. Tá? O NVR da Dahua, ele inicia no IP 10.1.1.1, tá? Por padrão de fábrica. E as câmeras não inicializadas, elas também iniciam com o IP 10.1.1.65. E conforme nas portas do NVR formos conectando as câmeras, automaticamente elas vão incrementando através do servidor DHCP, que vai oferecendo esses IPs para as câmeras. E com isso, é o NVR que faz esse gerenciamento. É importante que esses três equipamentos estejam na mesma interface de rede, ou seja, no mesmo range de rede. Tá? E nesse cenário, é o que devemos configurar para que ambos os equipamentos venham se comunicar. Porque todos eles estarão na mesma faixa de IP. Visão geral do sistema. O NVR ele é uma unidade de processamento. É o servidor da rede de vigilância. É onde nós conseguimos fazer gravações, formatar os discos, onde serão armazenados informações sobre captura de face, quando existem câmeras que não possuem embarcado a captura de face, o reconhecimento facial. Tá? É por onde fazemos também a configuração dos acessos remotos, a configuração da interface de rede local para gerenciamento das câmeras e a configuração da rede para que o acesso seja também feito remotamente. Tá? As câmeras IPs com o PoE, elas são os dispositivos de captura de imagem. Tá? Elas utilizam o Power over Ethernet. O que é isso? É um conceito fundamental, né, que é para ser discutido, tá? É sua eficiência em infraestrutura, a redução de custo e a simplificação do cabeamento. Anteriormente, utilizávamos as câmeras no padrão analógico, ou seja, as imagens eram através de um cabo coaxial e a alimentação era realizada por um cabinho, né? um meio físico, onde injetávamos 12 volts, tá? Para essas câmeras. Com essa tecnologia do PoE, nós não precisamos mais dos dois cabos. Nesse caso, existe uma redução, pois vamos utilizar somente um único cabo, tanto para a transmissão dos dados e no mesmo cabo
para a energia elétrica, ou seja, a alimentação. Cabos de rede, eles têm que possuir qualidade, que são os cabos do tipo Cat5 ou Cat6, tá? Não adianta passarmos cabos com qualidade inferior, né, ou qualidade ruim, pois vamos ter futuramente problemas na instalação dessas câmeras, que elas necessitam de um cabo de alta qualidade. Verificação dos equipamentos. É de primordial importância verificarmos esses equipamentos, no caso de parafusos para fixação, os cabos de rede, se eles estão em perfeito estado, tá? Se as câmeras estão intactas, não estão vandalizadas, tá? Isso é importante. O mapeamento também é importante. Normalmente, na infraestrutura, ou seja, na instalação de novos cabos, os cabos já estão instalados em pontos específicos. Porém, podem ocorrer casos que o técnico venha instalar a câmera, faça uma análise e verifique que com um remanejamento dos cabos, ele consiga obter um campo de visão maior e mais eficiente. Lembrando também que essas câmeras do NVR até a outra ponta onde serão instaladas as câmeras, eles não podem ultrapassar 100 metros. Tá? Se ultrapassar, nesse caso, conforme o fabricante, há perda de vídeos e a perda de dados. Tá? Planejamento IP. Já é predefinido que, por padrão de fábrica, os equipamentos eles funcionem no range 10.1.1.x, onde x vamos substituir começando pelo octeto 65, tá? Que é a primeira instalação da primeira câmera na porta do NVR, e conforme formos adicionando essas câmeras, eles vão incrementando. Passam de ser de 65, 66, 67, 68 e daí por diante. Cuidado com o conflito de IPs, tá? Pode ocorrer o caso de você simplesmente conectar a câmera na porta do NVR e essa câmera, ela está, ao ser conectada, verificar se ela não está no mesmo IP de uma câmera já instalada no equipamento. Com isso, evita conflitos de IP. Nessa tela é uma configuração da interface de rede do NVR. É uma interface de rede principal. Aqui é onde realizamos a configuração da interface para que, conforme essa configuração, o CMS ele consiga fazer testes de interconexão e importação das imagens. Porque aqui tem o papel do gateway, no qual ele faz, digamos, o roteamento, ou seja, o encaminhamento de dados dos pacotes de imagem para o servidor PSIM, tá? Então, esse IP configurado, ele normalmente ele é fornecido pelo CMAN, pelo CMS, perdão, ou pelo CCAP, tá? E essa configuração, ela é feita pela DTEC. É criada uma sub-rede dentro de uma VLAN de segurança diferente da rede do banco, para que não haja possíveis vulnerabilidades, tá? Por isso são criadas essas redes que ficam equipamentos instalados no servidor PSIM, apartados de todo o equipamento existente no banco, tá? Equipamentos do banco e essa interface de rede não se comunicam. Tá? É como se fosse uma rede isolada. Na verdade, não como se fosse. Na verdade, é uma rede isolada, que é uma rede de segurança, utilizada somente para equipamentos importados e instalados na agência que fazem parte do PSIM. Tá? A conexão e ativação das câmeras, em relação à conexão física.
tá? É como se fosse um plug and play. Você, quando as câmeras elas são inicializadas, elas recebem uma conexão lógica, tá? É, conectam, o NVR se encarrega de oferecer um endereço IP através do seu servidor DHCP. Essas câmeras passam a fazer parte do NVR, do qual também ele faz a autenticação, ele cria o login e a senha das câmeras conforme configurado inicialmente na sua inicialização. A detecção ela é automática, tá? Você vai no menu registro, chamado registro de câmeras no NVR, e o sistema ele faz uma varredura. Encontrando os IPs dessas câmeras que estão pré-definidos no mesmo range do NVR, essas câmeras elas são identificadas. E ao identificar, uma ativação ela deve ser feita individual. Tá? Para cada câmera, devemos clicar em ativação, ou seja, uma forma de inicializar essas senhas. E na tela principal, normalmente, ele solicita que seja registrado uma senha, ou seja, a mesma senha colocada no NVR. Isso é uma forma de padronizar, né, todos os equipamentos. Eu acho que seria ruim ficar colocando uma senha para cada equipamento. Não acho isso uma forma eficiente, né, de gerenciar o real funcionamento dessas câmeras. Configuração das câmeras no Config Tools. Como utilizar o Config Tools? Esse Config Tools ele é um utilitário muito essencial para gerenciamento das câmeras. A tela, quando aberta no notebook, você consegue visualizar todos os equipamentos existentes no NVR. Por exemplo, se tivermos 16 câmeras já conectadas no NVR, todas essas câmeras irão aparecer nessa tela do Config Tools. E dali podemos verificar se existem IPs diferentes do range do NVR, autenticação, podemos atualizar as firmwares em lote, ou seja, podemos atualizar a firmware para 16 câmeras ao mesmo tempo, ele mesmo se encarrega de fazer esse tipo de atualização. É a partir dele que podemos entrar, né, para editar a interface de câmeras, podemos formatar o cartão de memória, podemos colocar o nome das câmeras, podemos alterar a resolução, podemos fazer um armazenamento e o controle dos analíticos, que seja a captura de face e o reconhecimento facial. Tá? Inclusive, podemos colocar os filtros nas câmeras, que são normalmente utilizados, que é um filtro chamado WDR, onde o fundo escuro, quando ele possui informação, esse fundo escuro, ao aplicar o filtro, ele traz informações existentes dentro dessa área escura, e o que está estourado do branco, se tiver informação, ele escurece a ponto de trazer informações nítidas, tá, existentes nessa imagem. Sua utilização é primordial, tá? Ele é como se fosse um canivete suíço para o instalador. Embora ele simplifique muito o trabalho, ela é muito definitiva para a gente realizar diagnóstico e uma análise precisa, né? É o controle mesh da rede da DARPA. Eu recomendo que seja utilizado de uma forma contínua. Não, é essencial, não podemos deixar de utilizar essa ferramenta. Daí, a necessidade de termos o notebook sempre conosco nos atendimentos do contrato DOS. Teste de visualização. Bom, essa etapa aí, vamos verificar se todas as imagens estão sendo exibidas, tá? E não há perda de quadro. Primeiro, quando você verifica a qualidade dessas imagens, diferente das condições de luzes, ele está querendo explicar que devemos utilizar filtros para que venham ser melhoradas
a qualidade dessas imagens. Ou seja, acabei de falar no quadro anterior de que, ao utilizar o filtro WDR, ele traz informações existentes, o que está no fundo muito escuro, e também traz informações nas áreas muito estouradas, nos brancos muito estourados, tá? Teste de zoom, essas câmeras, por padrão, elas já possuem um foco pré-ajustado de fábrica, não necessitamos fazer teste de um foco na imagem, e a configuração do ângulo é você adequar a instalação das câmeras em um local onde consiga fazer um campo de visão eficiente. Configuração de gravação. Então, existem dois parâmetros na configuração da gravação. Uma é 24 horas durante 7 dias, consideradas anteriormente como áreas críticas, porém, existe um normativo da Polícia Federal que esses equipamentos, a gravação das imagens, elas devem ser durante 60 dias, não menos do que isso. Tá? Então, foi feito um estudo e, na instalação, hoje em dia, é orientado, conforme a documentação, de que venhamos utilizar a gravação por movimento, pois isso ela economiza mais espaço. Tá? É importante realizarmos dessa forma. Em alguns casos, trago assim a experiência no campo, ao colocarmos gravação por movimento, alguns equipamentos eu percebi que começavam a congelar. Quando coloquei em gravação contínua, essas imagens passaram a ter um funcionamento normal, tá? Conforme conseguíamos ver o congelamento em tempo real, e quando mudamos, as câmeras passaram a visualizar as imagens normalmente, tá? Sem nenhum problema. Qualidade de taxas de bit, essa parte aqui nós temos que verificar se o HD, né, dos dois HDs de 6 teras estão em funcionamento correto, tá? Se estão funcionais, e também com o tempo as imagens, quando são armazenadas, verificar se estão configuradas para que haja uma sobrescrita quando estiver o armazenamento dos HDs estiverem cheios, tá? Se não fizer esse tipo de configuração, ele vai dar um erro e os HDs param de funcionar. Teste remoto de acesso, aqui essa etapa nós devemos configurar o DNS, né? E o IP fixo do provedor. Eu expliquei isso numa tela anterior, só que, paralelo ao IP fixo fornecido, nós devemos também configurar o DNS. E aqui ele fala sobre IP fixo do provedor, ou seja, nós também devemos configurar o IP do PSIM, tá? Para que haja um funcionamento correto do equipamento. Se não configurarmos o IP do PSIM, de nada adianta todas as demais configurações. As portas normalmente já são pré-configuradas no firewall. Se houver algum tipo de bloqueio no firewall ou no roteador, devemos entrar em contato com a AdTech, tá? Que já temos um canal direto com eles, e então o suporte ele verifica se existe algum tipo de anomalia em relação ao roteador e ao firewall. Verificar o acesso via navegador web. Esse teste ele é feito com o CMS ou através do CCAP, tá? Dicas e resoluções de problema. Isso é de primordial importância, tá? Câmeras não detectadas. Na verificação do cabo, devemos observar se ali existem cabos rompidos. Um simples teste de continuidade, deveremos ver a qualidade dos conectores RJ45 e confirmar se as portas estão funcionando. Normalmente, com o teste do meio físico, já isolamos o problema que possa ocorrer no cabo TP. Tá? Daí partimos para as câmeras. Podemos testar com o cabo próximo ao NVR e verificar se as câmeras estão funcionando. Se não funcionar,
É recomendado que façam um reset nas câmeras, tá? Coloquem elas em configurações de fábrica, pois pode ter ocorrido algum problema de hardware nas câmeras e com um simples reset você consegue resolver. E também com o uso da ferramenta Config Tools, que é o último caso, de quando as câmeras elas conseguem ser visualizadas pelo utilitário e daí podemos resolver problemas de conflitos de IP, configuração de um novo IP e autenticação. Imagens com falha ou travamento, nessa etapa devemos verificar a resolução. Normalmente, quando as imagens não são visualizadas, há um problema de resolução. Podem ser problemas na resolução ou problemas na compressão. Se ele estiver no padrão de compressão H265, o CMS ele não consegue a visualização dessas câmeras. Por isso, devemos padronizar para a compressão H264. Verificar o comprimento do cabo, tá? Que ele não pode exceder 100 metros de distância. Em alguns casos, em particular, as câmeras Speedometer, que são utilizadas normalmente em SERET, hoje em dia chamadas de PSV, e nas áreas externas dos prédios do CCBB, quando passam de 100 metros, para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos um PoE, do qual uma fonte PoE, melhor dizendo, que conseguimos dobrar essa metragem dos cabos para um funcionamento eficiente das câmeras. Tá? Testar o cabo diferente para descartar problemas físicos. Já mencionei isso na etapa anterior, e é importante também atualizarmos a firmware do NVR e das câmeras para as versões mais compatíveis. Tá? Confirmar se as portas estão abertas, a TCP, né, utilizadas normalmente na câmera da DAWA, 37.777, a porta 80, que é a porta do HTTP, e o RTTPS, que é uma porta de transmissão de vídeo stream para o CMS. Normalmente, essas portas elas são substituídas por outra numeração. No caso da Wikivision, utilizamos a porta 9000. Aí aqui, no caso das câmeras da DAWA, nós podemos utilizar a 554. Verifique se o firewall está bloqueando as conexões, já verificamos na etapa anterior, que expliquei que isso deve ser reportado para a DTEC, resolver esse tipo de problema, testar as conexões para isolar o problema. O teste local naturalmente, fazermos a interconexão do cabo diretamente no notebook com a interface de rede e realizarmos testes de comunicação. Existem ferramentas próprias para isso. Conclusão. Sistema configurado com sucesso, né? A instalação ela não termina na ativação. Tá? Toda a documentação, manutenção e segurança, seja de firmware ou as senhas, elas são contínuas. Tá? São fundamentais para ter uma longevidade e eficiência de todo o sistema. A segurança ela precisa de boas práticas de manutenção. Após conclusão, vamos a 3 etapas. A primeira após a conclusão de instalação e cadastro do ciclo, nós devemos validar a visualização dessas imagens com o CMS, que é a Central de Monitoramento. Eles farão testes de comunicação. Após o teste de comunicação, as imagens deverão ser importadas para o PSIM. E após a conclusão dessa importação, é validado a etapa com o CMS. A segunda etapa depende do tipo de instalação. Por exemplo, se a instalação for realizada pela portaria da Polícia Federal, devemos entrar em contato através do canal do Afrânio e falarmos com um SECAP para validarmos se a instalação estão condizentes com as normas da Polícia Federal. Após a validação do SECAP, solicitamos o número de protocolo para ser anexado no chamado e partimos para a última etapa também pelo Afrânio e escolhemos a opção de validação. Tá? Após essa validação,
devemos também solicitar o número de protocolo. O que é esse tipo de validação? É simplesmente a verificação se corretamente os ativos de BBTS estão cadastrados no sistema SIGO. Tá? E após a validação, o aceite, solicitamos também o número de protocolo e cadastramos no chamado para fecharmos esse atendimento de maneira correta. Bom, pessoal, chegamos então ao fim da nossa jornada. Vimos que a instalação de sistema DA, o NVR PoE integrado, ele é simples, organizacional e tem bastante segurança, né? É uma solução robusta e dá tranquilidade para o usuário. O usuário, eu percebo quando a gente mostra para eles na tela as imagens, em relação às anteriores, eles ficam abismados com a qualidade, né? Inclusive agregando também com essas tecnologias de reconhecimento facial e captura de face. Bom, estaria aqui aberto para as perguntas, até aquelas que eu não sei, porém eu já tenho aquela frase pronta, né? Esse é problema de hardware ou de software? Abre um chamado e vamos fazer um atendimento de corretivo. Brincadeiras à parte, estou disposto às perguntas. Alguém tem uma pergunta? Nós estamos prontos para montar um exército de câmeras. Espero ter ajudado a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.